Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Senhor, nos colocamos, Pai, o nosso coração diante do Senhor, Deus, neste momento, onde, Senhor Deus, a Tua palavra vai ser semeada, Deus. Que o Senhor nessa noite venha achar, Senhor, terra fértil aqui, Pai. Senhor, que essa palavra venha penetrar, Senhor, como espada de dois gumes em cada vida, em cada coração, Senhor. Que esta palavra venha trazer, Senhor, novidade de vida nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu não sou nada, Senhor. Não sou nada, não sou merecedora. Mas pela Tua misericórdia, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor, nas Tuas mãos. E que Teu Espírito tenha liberdade, o Teu Espírito Santo faça a Tua vontade, Deus. Usa como quiser, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluias. Amém, irmãs? Vamos ler a palavra? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra, essa oração que Jesus estava ensinando, Ele deixou como um modelo para que todos venham seguir. Então aqui passa a ser um mandamento do Senhor. Essa noite foi uma noite preparada pelo Senhor para falar sobre o perdão. Eu estava lá em casa preparando a mensagem, e eu entrei para o meu quarto e comecei a orar, comecei a meditar, comecei a ler a palavra e comecei a meditar nisso. E eu comecei a orar e falei: Senhor, é fácil a gente falar perdão. É fácil a gente chegar e falar: me perdoa. Quem já teve essa experiência de chegar perto de alguém e falar assim: me perdoa? Eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência. É fácil. Mas na verdade, praticar o perdão é difícil. E ali naquele momento eu comecei a meditar nisso. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, como é difícil nós, ser humano. Nós não somos perfeitos. Temos muitas falhas. Somos pecadores. Mas a palavra do Senhor diz que o perdão, ele está no centro do coração de Deus. O perdão está no centro do coração de Deus. E Ele sacrificou o próprio Filho. Ele permitiu que o próprio Filho dele se sacrificasse na cruz do Calvário por nós, para nos purificar completamente, para nos perdoar de todo o pecado. Porque a palavra, olha, o sangue de Jesus é que nos purifica. É pelo sangue de Jesus que nós somos limpos e purificados. Mas existe algo, irmãs,
que é muito sério. Aqui nós lemos aqui, olha, falando assim, olha, Jesus ensinando falar, né? Falando que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós olharmos hoje para a nossa direita, para a nossa esquerda, olharmos para o mundo, olharmos para as pessoas, não está tendo perdão. Não perdoa. Está difícil perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão, ele tem que estar também no centro do nosso viver cristão. Aquele que vive verdadeiramente a palavra de Deus, aquele que está dentro da palavra de Deus, aquele que cumpre isso que o mandamento do Senhor fala, o perdão está também no centro do seu viver. Então você está vivendo dia após dia perdoando. Mas se você, a Bíblia fala, olha, se você perdoar as ofensas dos homens, o perdão, o que é o perdão? O que é perdoar? O que nós entendemos por perdoar? Perdoar significa renunciar os ressentimentos. Muitas vezes, se levantam pessoas, às vezes, contra nós. Às vezes a gente não faz nada com aquela pessoa. Às vezes é a pessoa que está dentro da sua casa ali, convivendo com você. E a gente não faz nada e ela simplesmente se levanta contra a sua vida. E ela começa a pisar. Porque uma pessoa que se levanta para machucar, para ferir, ela é usada pelo inimigo, pelo diabo. E quando essa pessoa começa a ferir, começa a prejudicar aquela pessoa, a ofender, fazer alguma coisa, se levantou. Eu vou contar um exemplo para vocês, da minha vida mesmo. Eu tinha uma amiga que frequentava a minha casa. Eu frequentava, não era de frequentar a casa dela, mas tinha amizade com a família. E do nada ela se levantou contra a minha vida. O alvo dela era destruir a minha vida, era me destruir. E quando ela se levantou, aquilo me machucou. Porque eu decepcionei demais com ela. E ela me insultava. Ela morava na mesma rua que eu morava. Então, para mim pegar um ônibus, eu passava na porta da casa dela. Quando eu passava, ela começava a me insultar. E eu nunca fiz nada contra ela. E aquilo eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu passava na porta da casa dela, ela insultava. Um dia o telefone lá em casa tocou, eu atendi. Uma mulher virou para mim e falou assim, não era ela. Mas essa mulher virou para mim e falou assim, eu vou destruir a sua vida. E quando eu escutei aquilo, eu falei, eu te repreendo, Satanás. Na minha vida você não tem poder. E desliguei o telefone. Eu não reconheci a vida dela, a voz dela. E foi passando tempo, aí foi os irmãos da igreja foram lá em casa orar comigo. E eu fui orando na palavra e fui repreendendo, porque aquilo já estava me incomodando. E quando isso acontece com a gente, principalmente pessoas que a gente gosta, isso fere a nossa alma, fere o nosso coração. Aí começa sentimentos que vêm entrando para o nosso coração, sentimentos que a gente não quer sentir, mas infelizmente, você vê uma pessoa te humilhando, você vê uma pessoa te xingando, te caluniando, querendo destruir a sua vida. E aquilo veio assim, entrou assim, bagunçou tudo, né? Tira a estrutura da gente, da casa, da família. E um dia eu estava no ponto do ônibus, ela veio com uma mulher.
morava lá perto também. E quando eu escutei a voz da mulher conversando com ela, eu falei, ai, é essa mulher que ligou para mim. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu sogro, comentei com meu esposo e falei assim, sabe aquela pessoa? Foi ela que ligou para mim. Olha, eu nunca abri a boca para falar, para amaldiçoar, para falar nada. E passou um tempo, passou um mês mais ou menos tal, e eu fico sabendo que aquela mulher tinha morrido. Eu falei, que? Eu não sabia que ela estava doente. Ela morreu, ela pegou uma AIDS, e em um mês ela morreu. Foi assim, olha gente. E eu falei assim, olha, quando nós estamos vivendo dentro da palavra de Deus, quando nós praticamos essa palavra, quando nós colocamos isso na nossa vida, o Senhor é que vai na nossa frente e faz a justiça. Então, quando uma pessoa se levanta contra nós, nós não podemos usar as armas que o mundo usa. As armas que o mundo usa é a raiva, a vingança. A palavra do Senhor diz que podemos até irar, mas não pecar. A palavra, eu ainda vou além, que a palavra de Deus ainda fala assim, olha, tudo que uma pessoa desejar contra a vida de um servo de Deus, volta para ela em dobro. As palavras que aquela mulher usou para falar para mim, voltou para ela dobrado. Eu nunca falei nada. Nós que somos servas de Deus, a nossa boca não pode ser usada para amaldiçoar, para murmurar, para reclamar contra aquela pessoa. Nós temos que liberar o perdão. E a palavra de Deus fala que se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. Não foi isso que nós lemos aqui? Se eu perdoar, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, isso quer dizer que se eu não perdoar, se eu não liberar o perdão, eu não vou ser perdoada. E a palavra ainda vai mais ainda além. Olha aqui, vamos abrir a Bíblia. Aí mesmo em Mateus, no capítulo 5 aí, ó. No versículo 23. Olha o que acontece quando nós temos alguém, se alguém está contra nós. Essa pessoa que se levantou contra a minha vida, eu pude conversar com ela depois. Gente, a pessoa quando está sendo usada pelo diabo, ela não enxerga, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela virou para mim e falou assim, mas eu nunca fiz nada com você. Eu falei assim, tudo bem, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Eu liberei o perdão para a vida dela. Então toda vez que eu liberava o perdão para ela, quando eu encontrava com ela, ela vinha para mim, eu cumprimentava ela. Você está boa? Nossa! Aquilo que ela ficava mordida de raiva. Mas sabe quando nós liberamos o perdão, o nosso coração é fechado para esse sentimento negativo, para esse ressentimento. Vem um ressentimento daquilo que foi levantado contra a nossa vida. Então, quando nós também não perdoamos, olha aqui, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem
e apresenta a tua oferta. Então o que o Senhor está falando aqui? Que se tiver alguma coisa, porque olha gente, pode a pessoa levantar contra mim, mas eu vou falar assim, mas eu não fiz nada contra ela. É ela que tem que vir me pedir perdão. Não sou eu que tenho que pedir perdão para ela. Não tem gente que fala assim? A maioria das pessoas falam assim. Então, se eu não liberar o perdão para essa pessoa, mas eu libero o perdão, mas amanhã ela volta a fazer de novo, volta. Mas eu tenho que liberar o perdão o quê? Todos os dias. Quantas vezes a Bíblia fala que nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Sempre. 1.400 vezes por dia. Por dia. Então, olha, a palavra do Senhor está falando que se eu tiver alguma coisa com alguma pessoa, nem a minha oferta o Senhor aceita. Primeiro eu tenho que ir lá reconciliar com a pessoa, para depois eu colocar a minha oferta. A falta de perdão causa muitas coisas na nossa vida. E uma pessoa que não sabe perdoar é uma pessoa muito amargurada. É uma pessoa que não é feliz. Ela pisa nas pessoas simplesmente por frieza, não liga. Essa pessoa que tem a falta de perdão, olha o que acontece com essas pessoas. A falta de perdão, ela nos escraviza. É muito sério. Nós ficamos escravos daquele sentimento. Ela me escraviza de um jeito que eu não... Sabe, eu não quero ver... eu perdoei... Não quero ver a cara daquela pessoa. Não quero nem chegar perto dela. Eu perdoei, não. Eu não perdoei. E eu fico com aquilo na minha vida ali, dia após dia. E o que acontece? Eu posso chegar diante de Deus, orar à noite, orar durante o dia. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu pequei fazendo isso, eu pequei fazendo aquilo. Mas se eu ainda tenho algo ainda, não adianta. Deus não vai perdoar. Então eu vou viver a vida desse jeito, presa a esse sentimento. E muitas vezes as pessoas querem vingança. Muitas pessoas, olha, a Bíblia fala sobre a oração de feitiçaria. O que é essa oração? Oração contrária. É aquela pessoa que fala assim, Senhor, eu não fiz nada com aquela pessoa, vai lá nela agora. Faz isso com ela ali agora. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem. Mas são pessoas usadas pelo diabo. Por isso que nós não podemos olhar a pessoa. Porque a nossa luta não é contra a pessoa. Quantas vezes a nossa luta é contra o nosso filho, contra o nosso marido. Pessoa, às vezes é mesmo de dentro da nossa casa. Que se levanta assim do nada. Para quê? Para tirar a nossa paz. Para que nós venhamos todos os dias ficar lamentando, chorando, murmurando. Senhor, o que é isso, né? A falta de perdão, ela causa doença. O resultado dessa falta de perdão, ela traz doença para o nosso corpo. Quando eu passei por essa prova, irmãs, eu adoeci assim, eu emagreci demais. Eu fui emagrecendo, parecia que eu estava doente mesmo. Mas eu também fiquei muito doente assim, doente. Eu cheguei no hospital, o médico me examinou. E ele virou para mim e falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui? Você vai ter que resolver os seus problemas primeiro na sua casa. Porque isso aqui é emocional. Resolve primeiro os seus problemas, você vai ver o que vai acontecer. E eu orava, mas eu não
até a gente aprender, a gente apanha muito. A gente apanha muito. E aí eu falei, gente, eu não aceito isso na minha vida. Eu sou serva de Deus, eu não aceito isso. Uma inveja. A inveja, ela destrói. Uma pessoa olha para você e quer ter sua vida. E aí ela começa a ter inveja, ela quer ter tudo que você tem. Isso destrói. Então causa doença, causa enfermidade físico, no seu físico. Você vai ficando fraca, você não vai estar tendo forças de lutar. Mas glória a Deus, que Deus ele é tão maravilhoso, que quando a gente está nessa situação assim, mas a gente reconhece e vai para a palavra, Deus levanta as pessoas para estar ajudando a gente em oração. Amém? E causa enfermidade também na mente. Olha a mente vazia é a oficina do diabo. E é verdade. Porque o inimigo ele lança setas na mente. Para a gente poder desanimar. Para a gente poder paralisar. Principalmente quando a gente está buscando Deus, quando a gente está querendo fazer as coisas para Deus, quando a gente está vivendo uma vida assim, olha, cumprindo, a palavra de Deus está cumprindo dentro da nossa casa, aí que o inimigo se levanta, porque ele fica furioso com isso. Ele não gosta. O inimigo ele não gosta de ver a pessoa feliz. Por isso que ele levanta as pessoas para vir se levantar contra nós. Porque fazendo isso, o primeiro sintoma de uma pessoa, da pessoa o que é? Ela fica triste. Ela chora. As pessoas começam a chorar. Fica triste. E isso causa feridas na nossa alma. E é muito sério. Porque depois nós precisamos de buscar de Deus uma terapia espiritual. É muitos dias orando, lendo a palavra, para Deus vir com a palavra dele e restaurar a nossa vida. Mas a melhor coisa que nós temos que fazer é liberar o perdão. Liberar o perdão. Quando nós liberamos o perdão, sabe o que é você viver? Debaixo dessa palavra, perdão, é viver sem culpa. Porque a maior arma do inimigo é essa, culpar. Você fez uma coisa aqui, você pediu perdão para Deus. Você pediu perdão para a pessoa perdoou. Mas o inimigo veio assim, ó, te culpando. Ele vem lançando assim, ó, para você lembrar daquilo de novo e aquilo remoer dentro de você. Gente, é uma luta, é uma guerra. Mas quando nós abrimos o nosso coração e quando nós falamos com o Senhor que nós não queremos fazer aquilo, nós queremos ser verdadeiramente servos de Deus, viver a palavra dEle, o Senhor vem, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e tudo aquilo que o inimigo vem jogando contra nós cai por terra. Cai por terra. O diabo ele pode se levantar, mas ele levanta para cair. Vamos louvar o Senhor porque isso é verdade. Ele pode até tentar contra a nossa vida, mas ele cai. Ele cai. Mas ele cai quando nós usamos essa autoridade, que é liberar o perdão. E como que eu libero o perdão? Renunciando esses ressentimentos. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso, eu não aceito esse jugo de Satanás, eu não aceito. Outra coisa aqui, a falta de perdão bloqueia as promessas de Deus. Eu estava orando, muitos anos eu estava orando por uma bênção, eu queria uma bênção, eu precisava daquela bênção. A falta de perdão, ela bloqueia
ela impede você de receber a sua bênção. Se você não liberar o perdão, se você não perdoar a pessoa, não liberar o perdão sobre aquela pessoa, as suas bênçãos vão ficar paradas ainda lá no mundo espiritual. E somente quando você liberar o perdão, é que as bênçãos vão chegar. Isso é a palavra de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Vamos ver o que nós temos que fazer. Olha, aí em Mateus, no capítulo 5, aí, versículo 44, olha aqui que nós precisamos de fazer. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É forte, não é, gente? Como que nós vamos abençoar uma pessoa que está nos prejudicando? É pelo amor de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus. É pelo poder do Espírito Santo de Deus é que acontece isso. Então, quando você começa a abençoar aquela pessoa, sabe o que você pede para você? Quando você chega diante de Deus e você começa a orar pela sua vida e começa a pedir a Deus aquilo que você deseja, você começa a pedir por essa pessoa. O céu rasga sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus que nós temos essa palavra. A palavra do Senhor que fala, olha, então abençoa aqueles que te perseguem. Abençoa aquele que se levanta contra a sua vida. Então quando você se levanta e fala, Senhor, eu quero abençoar, mas, gente, irmãs, é abençoar de coração. Não é falar assim, olha, eu abençoo, não. É você sentir na sua alma. Sabe quando você intercede por alguém, que você quer ver aquela pessoa feliz, você quer ver aquela pessoa realizada? Ela só não vai ser, vai depender dela. Mas o que depender daquela pessoa que abençoar, ela vai receber. Mas pode acontecer. Eu liberei a bênção sobre a vida dessa pessoa, mas ela não quis. E hoje a vida dela, ela é escrava. Ela que é escrava. Ela é escrava hoje, ela vive à base de remédios, ela surtou, ela ficou louca. Nossa, ela ficou louca ao ponto que ela queria bater na minha porta. E todo mundo começou a falar, meus vizinhos falaram assim comigo, ela vai para sua casa. Eu falei, pode vir. Pode vir que eu tenho a palavra para ela aqui. E fui lá no meu portão e ungi o portão e orei e falei, Senhor, se for da tua vontade para ela vir aqui, para mim poder orar por ela, para mim poder pedir, falar para ela, amém. Se não for, se for para poder vir fazer bagunça, leva ela para longe. Não foi, irmãs. Não foi. Ela ia na casa da frente e lá da minha casa eu escutava ela chorando, chorando. Gente, é muito triste isso. É muito triste você ver uma pessoa que se entrega ao sentimento para o diabo usar. Ela vai na igreja, ela passou pelas águas, mas a vida dela continua a mesma coisa. Ela se tornou escrava. O que ela queria para a minha vida voltou para ela. Porque na minha vida é só bênção. Na vida de vocês, irmãs, é só bênção. Amém? Então que nessa noite, quem trouxe a foto? Alguém tem a foto de alguma pessoa que se levantou contra você? Olha, gente, a palavra do Senhor, ela é bem clara sobre isto. O que nós precisamos verdadeiramente é fazer com o nosso coração. Então eu preciso de liberar esse perdão, eu preciso de orar por essa pessoa, eu preciso de interceder por essa pessoa, mas eu preciso de fazer com o meu coração. Pegue essa foto na sua mão agora, porque as irmãs vão passar ungindo.
Você vai cantar? Hã?